Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui as conversas com os técnicos, com as técnicas de iluminação, light designer. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Thaís Conte. Thaís Conte é uma grande amiga, a gente já trabalhou em vários espetáculos, a gente já se conhece há alguns anos e hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dela como iluminadora e assim como vocês, eu também estou bem feliz em conhecer um pouco da história dela. Oi Thaís, você poderia se apresentar, contar um pouquinho da sua história pra gente, tudo mais? Pedro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme fazer parte aí desse projeto. E a minha história é muito louca com a iluminação, porque eu me formei como atriz pela Recriarte. E no dia seguinte da minha formatura, eu cheguei no Gabriel, que muita gente conhece, é o dono lá da Recriarte. Falei, Gabriel, e aí? Eu me formei, eu quero trabalhar. Entra no seu teatro. E ele falou, olha, talvez tenha. Talvez o pessoal da iluminação precise tirar férias e tal. Vê lá com eles. Talvez tenha alguma coisa lá pra você. Eu pensei, não, iluminação. Naquela época eu não conhecia nada. A gente não tinha isso no curso. E aí fui lá, quem cuidava da iluminação do teatro ali, o Teatro Recriarte, ali na Praça Roosevelt, era o Toninho, e quem estava trabalhando com ele era a Karina, que se tornou uma grande amiga minha. E aí o Toninho naquela época ele já estava meio que saindo de lá. Ele estava mais, acho que no Sátiros, se eu não me engano. E a Karina tinha que viajar com um espetáculo. Ela falou, olha, eu tenho que viajar, eu preciso de alguém para operar. Você já operou? Não, mas se você me ensinar, tamo aí. E foi assim, ela me ensinou, foi fazer a turnê com o outro espetáculo da casa e eu assumi aquela temporada. E comecei ali operando e fui aprendendo e fui gostando. E aí, a partir daquele momento, eu fui pegando outros trabalhos ali no teatro, fazia alguns espetáculos como atriz, e os outros espetáculos da casa, eu comecei a trabalhar com a Karina. E a gente revezava, e aí ela viajava com um espetáculo, eu com outro, e fui aprendendo. Ela me ensinava o que ela conhecia, eu fui fazendo, de repente eu já tava, nem sei como, assim, na minha vida é tudo assim. Alguém te chamou aqui pra ir pra tal lugar, então vamos. Foi assim. E aí, de repente, alguém me indicou pra uma outra companhia, aí fiz um espetáculo, fui fazendo e fui aprendendo na estrada. Fui encarando mesmo, e eu já mexia um pouquinho com elétrica, porque meu avô tinha me ensinado e eu achava interessante, então naturalmente as coisas foram fluindo e foi chegando um trabalho mais legal que o outro e começou assim. É muito legal que sempre, quase todas as vezes, a pessoa que vai para iluminação, ela veio de uma outra área da arte, né? Seja da dança, do teatro. Ela acaba migrando assim, ela tá ali e ela fala, mas esse negócio de luz, como é que funciona e tudo mais, né? Eu já comentei aqui em outros vídeos que eu também sou ator e também ficava meio fascinado com aquilo. Falei, mas como é que funciona? Não só com a luz, sabe? Falei, mas como é que funciona o som? Quem cria uma trilha assim? Como é que funciona na cabeça? O cara vai no computador, senta e coloca as músicas. Como é que faz o figurino, o cenário e tudo mais. E fui pegando essas coisas, sabe? Dentro da escola eu fui aprendendo essas minúcias.
E a que eu mais gostei foi a iluminação, assim. Mas Iluminação é você uma coisa sabe que bem eu acho louca, né? muito legal? Eu acho isso muito valioso. Porque, bom, na minha época, naquela época, não tinha muita coisa, né? Não tinha cursos assim, de iluminação. Tinha o curso do Toninho, tinha um ou outro, mas as pessoas não procuravam cursos para aprender o ofício. E, bom, a gente está falando de 17 anos atrás, tá? Pois é. E eu acho muito legal isso, porque no final das contas, a arte ela é uma miscelânea de coisas, né? Eu, logo no começo ali, me dei conta de que conhecer luz, saber mexer numa mesa e entender sobre os refletores, me tornava uma atriz melhor no palco. Sim. Então eu acho maravilhoso isso do artista poder. Aliás, eu acho que todo artista ele deve conhecer muito mais do que um nicho. Porque uma coisa vai complementando a outra. E no fim das contas é o que nos torna artistas, né? E alimenta também a nossa criatividade. Sim, quando você tem conhecimento de iluminação, de backstage, de cenário, figurino, eu acho que o seu conhecimento de palco, ele enriquece muito, assim. Você sabe para onde ir, você tem a dimensão daquilo tudo, você incorpora aquilo tudo dentro do seu corpo, você consegue absorver tudo. Então, por exemplo, você sabe, você está fazendo uma peça e aconteceu alguma coisa, o cenário está caindo, você tem uma percepção daquilo, você consegue dar um jogo de cintura, fazer um gato que a gente faz e, sei lá, segurar ali, fazer uma brincadeira, alguma coisa, para o que a gente diz, salvar aquela cena, né, entre aspas, e não deixar que uma tragédia maior aconteça. E isso só acontece se você se expande dentro dessas outras áreas, né, que é cenário, que é iluminação, que é figurino. Às vezes, sei lá, o figurino enrosca, ou prende em algum lugar, ou rasga, e a pessoa não sabe o que fazer, porque ela tá tão fechada, tá tão dura ali na atuação que ela não consegue improvisar com o que ela tem na mão. Sim, e às vezes, muitas vezes, numa companhia, acontece um problema e às vezes a solução vem de onde menos se espera, né? Sim. E aí que é o bacana, você poder, dentro de uma companhia, contribuir com o seu conhecimento. O bailarino consegue ajudar o cenógrafo a resolver um problema, o cenógrafo ajuda o iluminador a resolver um problema, o iluminador ajuda o coreógrafo a resolver um problema e por assim vai, né? E essa troca que é legal. A gente fala que é tudo um núcleo de criação, né? Não é o pessoal que são os atores e os técnicos, né? A gente é um núcleo de criação da parte de iluminação, tem o núcleo de criação do figurino, o núcleo de criação de dramaturgia, se precisar, o núcleo de criação de cenografia, e tudo isso vai convergindo para a gente construir uma mesma coisa. Foi algo interessante que você falou, porque às vezes a gente monta uma luz e aí coloca no cenário, o cenário não tem... As coisas não encaixam, né? Você fala, tem alguma coisa aqui que não tá interessante. Eu quero falar, e se eu mudar o cenário e deixar ele mais ou menos assim, pra você ficar bom? Porque pra mim não faz diferença. Aí fala, nossa, pra luz é completamente diferente. Ou então o cara coloca o cenário e fala, nossa, eu tinha pensado numa luz. E aí você fala, e se eu colocar a luz aqui, fica melhor pro seu cenário? Porque tá evidenciando aqui, sei lá, uma costura que fica muito feia. Então se eu colocar aqui de lado, fica melhor para você olhando de frente? E aí o cara fala, não, fica perfeito. Fala, não, então pra mim não tem problema alterar essa luz, sabe? Não é algo que a gente bate o martelo e fala, não, tem que ser isso.
Só se for algo muito específico. Tem que ter um foco no meio do palco. E aí, se esse foco ele é principal, aí realmente não tem como mudar. Se o diretor pediu esse foco lá, o máximo que a gente pode fazer, se o espaço não comporta um ângulo para fazer, a gente buscar um ângulo diferente. Mas se tem que ter, tem que ter, né? Você falou que começou na Recriarte, ele tem mais ou menos uns 17 anos. E você começou como atriz, no caso. Quanto tempo você estudou mais ou menos como atriz? Então, eu estudei 4 anos. 4 anos. E cedo, eu fui procurar a escola com 16. Eu entrei com 16. Nossa, bastante cedo. Eu tinha muita pressa naquela época. E aí, eu me formei ali com 19 para 20. Comecei a trabalhar imediatamente. E eu consegui... eu não tenho períodos distintos de carreira. Eu era meio doida. Sempre fui muito... Eu fazia tudo junto. Então, eu fazia o espetáculo como atriz na sexta-feira. No sábado, eu ia operar uma luz. No domingo, eu viajava para fazer para trabalhar ali de assistente de luz. Na segunda-feira, eu ia fazer gravação, trabalhar como apresentadora. Na terça, eu já ia fazer outro espetáculo como atriz. Na quarta-feira, eu já ia viajar para fazer montagem de algum espetáculo. Era assim o tempo todo. Eu dediquei aí uns bons anos da vida só ao trabalho, praticamente, né? Porque eu saía de uma companhia e já ia para outra. Às vezes eu saía de uma montagem e ia pegar voo. Nossa. A minha agenda era uma coisa muito louca. E era muito gostoso. Eu tinha energia jovem para isso. E aí eu acabei trabalhando com muita gente, né? Fazendo muita coisa. E aprendendo muito na estrada. Aprendi horrores, né, na estrada. Sim, né? As pessoas às vezes acham que é só fazendo um curso ou só estudando que se aprende muito. Mas dentro da nossa própria área, a gente aprende muito na estrada, conversando com as pessoas. Você vai para um lugar que tem um equipamento que você nunca viu, você olha e a pessoa pergunta, né? Fala, você conhece, não conhece? Se não conhece, a pessoa fala, você pode me ensinar e tudo mais. E você tenta absorver o máximo daquilo para em algum outro momento que você vê aquele equipamento, você usar de novo aquele conhecimento que você absorveu, né? Nossa, eu passei por isso várias vezes, de chegar num lugar e falar, acho que eu nunca vi essa mesa aqui. E aí chegar no técnico de luz, falar, olha, desculpa, mas acho que essa mesa eu não vi. Ou se eu vi, eu não lembro. Você pode me ajudar e tudo mais. Eu escrevia num papel ali, para depois não ficar perguntando para ele 1, 2, 3 vezes. Perguntava o que eu precisava fazer. Eu preciso fazer isso, aquilo. Então eu anoto essas 5, 6 coisas, que são as coisas que eu vou fazer. Então eu falei, olha, você fica mais livre e tudo mais para dar o suporte, não ficar aqui na mesa, eu fico aqui na mesa, você monta a luz, afina a luz. E, nossa, durante muito tempo eu aprendi muita coisa na estrada mesmo, assim. A estrada, ela é a grande escola, né? Sim. Porque, ainda mais aqui no Brasil, que a gente, infelizmente, não tem estrutura para cultura. Sim. Então, hoje em dia, talvez, em alguns lugares, já tenha até melhorado, mas o que eu mais encontrei nas viagens foi bucha. Sim. Porque era batata. Toda semana eu fazia muita circulação de Sesc, de SESI,
E muita circulação, não vou lembrar agora o nome dos editais da época, mas muita no interior de São Paulo. Os municipais. Os municipais e os estaduais. E aí era muito comum chegar na cidade e o teatro estar abandonado, não ter equipamento de luz. Já teve caso, teve uma vez que assim, eu tenho umas histórias que não dá nem para acreditar o perigo que era. Eu me lembro, não vou lembrar o nome da cidade, o único lugar que tinha para fazer o espetáculo era um galpão velho, meio abandonado. Nossa. E não tinha refletor de teatro. Eles tinham o que eles chamavam de... Naquela cidade eles chamavam isso de sapão, mas era... Mas não era o PC sapão, era aquele quadradão, aquele refletor de quadra. Nossa. De quadra de futebol, com luz branca. Não, sim, é de luz difusora que tem que acender com reator e tudo mais. Reator. E eles tinham isso dentro do teatro, que inclusive tinha em cima do palco tinha um buraco no teto. Era desse naipe. E um rack abandonado, velho, desligado. E aí a gente tava chegando lá para fazer um espetáculo de dança. Vamos fazer espetáculo de dança com uma luz complicadíssima da Marisa, com o refletor de quadra. Vamos lá, né? E a gente fez. Montei lá, usei muito papel alumínio, né? Pra dar uma ideia de corredor com aqueles refletores terríveis. E não tinha mesa. Eu tinha que operar no rack, que estava pipocando. Não sei como pegou fogo. E eu encontrava muito dessas coisas. De refletor desfazendo. Sim. Tão antigo e velho que desfazia. Lugar que não tinha nada. Ou lugar que, principalmente, o que é mais comum no interior, você conhece? O pessoal que aluga equipamento, Sim. aluga para show, sim, não para teatro. Então eu pegava muito, né, daquelas barras de par, tudo em paralelo, fixas na barra, para fazer espetáculo de dança cheio de marcação. Eu ficava doida. Tudo num box trans montado. Se chegava lá já não tinha mais nem como mexer, porque já tava lá em cima já, né? Não tinha. Aliás, uma vez eu arrumei uma encrenca numa cidade, porque eu sempre fazia, antes de ir para qualquer lugar, eu sempre fazia o contato técnico, né? Sim. E passava o mapa, explicava. Eu sou bem chata, né, com essa parte de trabalho. E fazia reunião. Mas a gente sabe que não adiantava muito, né? Chegava lá na hora... Mandar um e-mail é uma forma de documentar que você teve uma troca ali de informações e tudo mais. Uma tentativa, né? Sim. E aí eu lembro que o cara montou o box trans de um jeito que era o contrário do que eu tinha pedido. Nossa. E aí ele, não, você está errada. Não é assim que se usa luz. Não, senhor, é diferente de show. É um espetáculo de dança. Não é assim que se faz luz. É desse jeito que eu montei. Não, eu entendo a sua posição, tal, mas é que espetáculo de dança é diferente. Sim. E aí eu tenho marcação, é outra luz, não sei o que lá. E eu tinha pedido. Não, você não pediu. Eu pedi. Não, a gente combinou. Não combinou, não. Enfim, o cara começou a brigar, né?
Eu tenho tudo gravado. Ah, graças a Deus. Então, pega a gravação, porque tá lá, a gente combinou tudo. E aí o cara não esperava, ele pegou a gravação. Então, eu vou refazer. E virar agora de novo. Ele virou. Mas a gente perdeu 3 horas nessa brincadeira, né? Da teimosia do cara. Tinha muito dessas coisas. Às vezes essa parte triste, assim, né? Tem todo um glamour da arte e tudo mais. E que às vezes tem esses pequenos embrógios dessa falta de comunicação, que ela existe, uma pré-comunicação, mas ali na hora as coisas acabam não se entendendo. Não porque a pessoa é uma pessoa má, a gente nunca julga, fala, a pessoa é ruim, ela quer atrapalhar o evento, nem nada, né? Mas acaba tendo essa discordância, às vezes porque a pessoa tem um outro tipo de conhecimento e tudo mais. A pessoa que trabalha para show. Não é maldade. Não, nunca. Mas é isso, a pessoa, normalmente, então, essa galera normalmente está acostumada a fazer sempre a mesma coisa. Sim. Aí, o mesmo tipo de evento. E justamente porque a gente tem um problema aí, né, de disseminação de cultura de forma igualitária no país, as pessoas não têm o conhecimento, não viveram aquilo, já teve inúmeros casos da gente chegar numa cidade e ser o primeiro espetáculo de teatro ou de dança a acontecer naquela cidade. Isso a gente está falando agora de 15 anos atrás, 14 anos atrás. Parece bizarro a gente pensar, né? Que ainda no Brasil existem lugares que nunca receberam um espetáculo. E a gente nem está falando de cidade pequena, porque muitas cidades do interior de São Paulo, ou interior de outros lugares, como no Sul, no Nordeste, não são cidades pequenas. Se você coloca uma cidade de 100 mil habitantes, é uma cidade relativamente grande, né? Que tem ali algo e tudo mais. Eu já passei por lugares onde o público falava, nossa, que espetáculo legal, a gente nunca viu uma peça infantil aqui antes, só vinha espetáculo adulto. Falei, nossa, nunca veio uma peça infantil aqui? Caramba! Isso também, eu tô falando de 10 anos atrás, até menos, assim. E de ver criança, não é tanto tempo assim, né? De ver criança com um olho, assim, enorme e falando, cara, elas deveriam ter mais disso, né? De ter acesso a essas coisas. E o legal desse bate-papo que a gente fala também sobre iluminação e tudo é mostrar para as pessoas esse lado do backstage, de coisas que as pessoas não entendem muito, sabe? Sobre como a iluminação funciona, às vezes a parte técnica, a parte criativa e tudo mais. E eu já ia até emendar nisso. Se durante essa caminhada que você fez, se você já criou luz para como é que você já criou, como é que foi e tudo mais, como é que você seguiu, se você conseguiu, se as companhias te deram espaço para tudo isso, porque às vezes é difícil também você criar luz para alguém, né? Se você não tem um nome conhecido no mercado. É verdade, existe há algumas restrições, né? Mas eu consegui, num certo momento ali da minha história, que eu já estava assim, muito apaixonada por luz e já estava há um tempo na estrada. Aí, naturalmente, algumas pessoas começaram a me convidar para fazer algumas criações. E aí eu comecei criando algumas coisas para uma companhia de dança chamada Zumbi Boys. E depois fiz todo o repertório da companhia A Hora da História.
todo o repertório não. Tem um espetáculo que eu não fiz. Se eu não me engano, eu comecei a fazer, aí eu tive uma pneumonia, afastar, se eu não me engano, a Marisa, que continuou com o projeto. Mas foi um trabalho bem legal com essa companhia. São, acho que, 12 espetáculos. E depois eu trabalhei um ano no Céu Cidade Dutra. Nossa, que legal. E lá eu tive muito contato com algumas companhias que estavam começando e acabei criando ali para elas. Essas companhias eu acabei criando assim para ajudar, Sim. Não era um trabalho oficial. Que a primeira vez que eu tive total liberdade para fazer o que eu quisesse, porque até então eu trabalhei muito mais com companhias de dança. E então, o que acontecia? Eu recebia o material, né, dos grandes designers. Sim. E ia para a estrada que não tinha equipamento. Então, eu tinha que readaptar. Então, toda semana eu tinha que readaptar os mapas e tal. Mas essa não era a minha luz, né? Era a minha releitura. Mas uma vez eu fui fazer um festival ali da Vergueiro, do Centro Cultural. Um festival de dança. E eu fui para operar. Eram três mini espetáculos. A apresentação tinha um total de 1 hora, mas eram 3 apresentações diferentes dentro daquele período. E uma dessas apresentações era de improviso, tanto da dança quanto da luz. Nossa, que legal. E eu pirei. Era divertidíssimo, porque eu tinha... Era sempre a mesma música, mas a coreografia em cada apresentação era totalmente diferente. E aí, quando me deram a liberdade de também improvisar totalmente a luz, e eu poderia só simplesmente deixar tudo aberto, né? Eles vão fazer ali o que eles quiserem à vontade. Sim. Eu fui dançando junto com eles. Legal. E era tão divertido, era tão gostoso. E aí ficava um jogo legal, porque eles nunca sabiam o que eu ia fazer. E eu fazia de acordo com o que eles me propunham em cena. E o público também ficava... E agora? Eu pirava, né? A gente não tinha muita coisa no palco, era no teatro menor. Sim. Lá, não tinha tanta coisa. Eles tinham um refletor gigante lá de cinema que estava sendo guardado lá. Eu pus para uso e ficou lindo em cena aquele refletor. E a gente brincava com as luzes de parede, muito blackout seguindo os bailarinos. E aí acho que foi nessa apresentação, né, nesse espetáculo, que eu falei, agora eu não paro mais. Agora que eu fiz esse, eu não paro mais. E aí realmente foi muito natural. Como depois começaram a surgir os convites para desenhar. E é uma coisa que eu amo fazer, desenhar. Thaís, eu gostaria muito de agradecer essa conversa. Infelizmente a gente tem que acabar, a gente poderia ficar conversando aqui mais horas e horas. Mas eu gostaria muito de agradecer você ter falado um pouquinho da sua trajetória para o pessoal. Eu também conheci um pouquinho da sua história, quando você começou e tudo mais. Eu fico muito feliz de você ter falado isso.
Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. E eu espero que através do seu projeto e dos seus vídeos de apresentação e de todo esse conteúdo que você está gerando, ele alimente muita gente, tanto da arte quanto não artistas. E que as pessoas ganhem também uma consciência de que a luz ela é muito importante. Sim. Não só na construção da peça, do espetáculo, ou na construção do vídeo, porque aqui a gente está falando de teatro, mas a luz é importantíssima no vídeo também, e que o pessoal dê mais valor também para a área técnica, para os profissionais que fazem tanta diferença e que criam tantas coisas bonitas. Que assim seja. Muito obrigado, Thaís.